não sabia o motivo. Depois de lido o que foi dito em juízo, ele confirmou. Nós insistimos, a promotoria insiste mais ainda quando vai para a condenação, fazendo leitura de trechos que foram consignados lá na polícia, e ele confirmou. Aqui os senhores iam ouvir testemunhas que foram arroladas não pelo nobre defensor aqui presente, mas por outro, igualmente, que estava a defender o réu. Na hora, hoje aqui, o doutor desistiu da oitiva das testemunhas. Respeito à posição do nobre defensor, nós nada podíamos fazer de contrário. Mas o defensor é um homem inteligente, sabe que essas testemunhas não iam trazer nada para socorrer o réu. Pelo contrário, podia piorar a situação. Lembrem-se de que nós fizemos alguma pergunta à vítima se tinha alguém mais por lá. Ela disse que não. Só depois que ela caiu mais adiante foi socorrida por Dona Socorro. Chegamos a nominar as pessoas que foram arroladas pelo defensor anterior e perguntamos: essas pessoas lá estavam? Ele disse: não, não estavam. Então o nobre defensor disse: é melhor dispensar essa testemunha, ele pode vir atrapalhar. É natural, fez bem, eu também faria, né? Agora, digo para os senhores que em ocasiões desta monta, se os senhores quiserem ouvir alguma testemunha, podem dizer. Evidentemente, o senhor não tem conhecimento dos autos, não ia surgir esta proposta, mas pode olhar para a juíza. Ora, juíza, nós queremos ouvir uma dessas testemunhas. Os senhores podem fazer isso. Podem fazer pergunta à promotoria através da nobre juíza, pergunta ao doutor defensor através da nobre juíza. Às vezes o promotor pode estar lendo alguma coisa e esqueceu que tem aqui nos autos. E nós, eu, o promotor e o defensor, não podemos dar testemunhos aqui. Lamentavelmente, né, muitas vezes tem advogados que chegam aqui e dão testemunho. Eu sei disso, sei daquilo, não. Os senhores devem desprezar. Isso não é ético, ninguém dá testemunho sobre o que tem. Nós temos que reproduzir o que tem, adotar ou não, criticar ou não o que tem nos autos. Então, os senhores têm em mente que um homem aqui presente, não estou dizendo, nunca disse que ninguém era bandido, nunca coloquei o dedo visto sobre qualquer réu, mas digo o seguinte: um homem que não sabe o que aconteceu naquela noite. Por quê? Porque já o disse várias vezes, e disse hoje aqui perante os senhores: eu estava embriagado, tanto que caí, acordei, procurei o celular para ligar para alguém, saí andando mais adentro do preso. Não se recorda do que aconteceu. Disse em juízo, na instrução, e disse aqui hoje para os senhores. Nós tivemos o cuidado de fazer uma leitura do que ele tinha dito na polícia, por volta das 6 horas da manhã, lá em Nazaré da Mata, e no final do termo o delegado consignou, e nós dissemos para ele: foi o delegado, aconteceu isso, e ele dizia que ainda estava meio embriagado, não podia responder mais outras perguntas. Ele confirmou aqui que realmente estava meio embriagado ainda. Isto por volta das 6 horas da manhã do dia 26, onde o delito tinha ocorrido por volta das 18 horas do dia 25. Isto é, por 12 horas depois, ainda encontrava-se meio embriagado. Ah, doutor Ramalho, então se este homem estava nessas condições, nós não podemos julgar procedente um caso desse, condenar este homem, porque ele estava embriagado. Não e não e não por esta faceta. A embriaguez, no caso dele, nada ajuda, só prejudica. A única embriaguez, não é, que socorre o réu é a embriaguez advinda de caso fortuito ou força maior. Está aí no Código Penal. Qualquer estudante de direito, nos primeiros passos, sabe disso. Embriaguez através de caso fortuito ou força maior. Alguém lhe pegou na marra, enfiou de goela abaixo a bebida, ou alguém lhe deu leite de onça, que era cachaça, não sei o que mais lá, dizendo que era leite normal ou que era suco de graviola, e a pessoa mesmo assim daria para sentir. Ou, digamos, numa outra hipótese que vocês, os senhores, possam imaginar, caso fortuito ou força maior. A embriaguez só aproveita nestes moldes. Fora disto, nada aproveita para a não imputação do réu o fato criminoso que lhe é atribuído. E muito menos quando a embriaguez é pré-ordenada.
que nós não podemos dizer no caso dele. O sujeito tem um desafeto, quer tomar satisfação e bebe antes para poder tomar satisfação, e ocorre um entreveiro com um resultado que pode ser até letal. Neste caso, nós não temos elemento para informar, mas temos seguramente a dizer aos senhores que esta embriaguez que ele refere, em nada, tecnicamente, juridicamente, em nada socorre o réu, porque ele não pode ser considerado inimputável por isto, entendeu? Aqui nenhum exame foi feito para dizer que ele naquele momento respondesse por isso ou por aquilo. E volto, repito, reafirmo, a embriaguez somente quando decorrente de caso fortuito ou força maior é que lhe aproveita. Assim, se do contrário, as pessoas que cometessem delitos sob a égide da embriaguez estavam livres. Não, então eu vou beber caladinho, encho a cara, cometo o delito e sou livre. Digo para o conselho de sentença que estava embriagado de 48 horas, 72, 24, não sabia o que estava fazendo e o conselho tem que me desculpar. Lamentavelmente ele bebeu e não sabia o que fazer. Não. Tecnicamente, no direito positivo, na doutrina, na jurisprudência, no nosso dia a dia, nós não podemos invocar tal situação em favor de A, B, C ou D. Primeiro, porque é injusta. Segundo, porque é ilegal. Então, lembrem-se, a embriaguez aí em nada aproveita. Tivemos o cuidado, senhores, de perguntar para ele, como é que o senhor, bebendo esse tempo todo, estava com a arma? Ele foi coerente em dizer o que já tinha antes. Eu não me lembro de estar com a arma. Mas lembrem-se de duas passagens pequenas, mas nós fizemos uma leitura do que disse o cunhado dele na polícia civil, policial reformado, que subscreveu ali uma letra, até uma letra de pessoa que tem um certo nível, a gente vê, vou mostrar somente o final, e disse lá que ele esteve à tarde na casa dele e agressivo, e a irmã dele, do réu presente, mais tarde tomou conhecimento de que o réu estava num bar com arma na mão a ameaçar as pessoas. E à noite tomaram conhecimento do que houve, chega a polícia com ele lá algemado. Nisto daí, o cunhado dele não recuou. Ele recuou somente em juízo quando disse: eu não afirmei que ele é de alta periculosidade e que já cometeu vários homicídios. Ele recuou somente nisto. E disse no início do depoimento que nós fizemos aí para os senhores, a irmã dele recebeu um telefone. Aí a palavra foi telefone, e ele estava assim, assim, assim. Então, senhores, por isso aí nós temos elementos concretos de que antes do fato o réu já estava embriagado. Isso aí é óbvio e ululante, porque ele mesmo já bebia 24 horas, mas que com esta passagem da polícia e de juízo, o próprio cunhado dele, policial militar reformado, disse que tomaram conhecimento, até porque ele por lá passara, né, agressivo e embriagado, mas que a esposa dele, o policial, tomou conhecimento que ele estava no bar com a arma a ameaçar as pessoas. Então, daí os senhores comecem a construir o seu pilar, né? Por quê? Haveria este cunhado dele de inventar tal situação? Já fico um pouco de estranheza. Como é que ele vai assinar um termo na Polícia Civil e dizer que ele cometeu vários homicídios? Ele foi, no mínimo, irresponsável por dizer isso. Agora, será que ele não disse? Não sei. Depois ele recuou. Agora, recuou nesta parte. Mas vejamos, não há dúvida, os senhores sabem que ele estava embriagado. Mas o que eu quero chamar a atenção é para este fato de que, antes deste momento, ele já esteve em bar, bebendo e apontando armas, segundo o que tem aqui. Fui leal aos autos, perguntei diretamente, ele teve a oportunidade de dizer: não, eu não estive em bar nenhum e nem puxei arma. Nós não sabemos, só ele próprio. Mas os senhores vejam aqui, quando o cidadão, o cunhado dele, foi ouvido,
somente para reforçar. Ele foi submetido à perícia, não houve nada. Aqui o mandado de prisão que questionou há pouco tempo. E aqui o cunhado do Oswaldo Florentino. Oswaldo disse aqui na polícia, veja a assinatura de Oswaldo. Oswaldo Florentino do Nascimento. Aqui e aqui. Ele assinou no final e assinou a outra folha também. Policial, militar, da Polícia de Pernambuco, número da identidade, número do telefone. Então ele disse o seguinte, que antes do fato, por volta das 14